Marcos capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso de número 20. Assim nos fala a palavra do Senhor nosso Deus. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu quero que você volte comigo à leitura do verso de número 19. Eu vou ler a primeira parte e você vai completar o que está escrito no versículo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, leia lá: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Eu só quero que você guarde duas frasezinhas pequeninas aqui. Vai para a tua casa, para os teus. Vamos nós? Vai para a tua casa, para os teus. Te louvamos pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Pedimos a tua graça, os teus favores. Fala conosco, edifica-nos com esta palavra, Senhor. Repreendemos o mal, tira de nós o cansaço, Senhor, e que nós possamos alimentar-nos com a tua palavra e termos uma mudança de vida no nosso relacionamento conjugal e familiar. Seja o teu nome bendito, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Vai para a tua casa, para os teus. Esta foi a ordem dada por Jesus a um recém-convertido, a um ex-endemoniado, a um homem que estava vivendo uma vida de atormento, de dor, uma legião, 6.000 demônios, em torno de 6.000 demônios. A misericórdia de Jesus
tinha alcançado aquele homem, assim como alcançou a cada um de nós. E o desejo daquele homem era seguir a Jesus. Na verdade, jamais ele pensava que Jesus fosse mandá-lo para casa. Talvez ele esperasse que Jesus dissesse: vá em paz, continue por aqui, continue seguindo a mim, venha comigo para o meu ministério, seja você um discípulo meu. Mas Jesus, ele foi enfático na palavra dada para aquele homem, que ele não sabia muito bem quem era, mas pela sua onisciência, como filho de Deus, sabia que ele tinha uma família, talvez onde ele fosse o chefe daquela família, ou um filho de uma família, mas ele tinha como referência uma família. O texto coloca em destaque a libertação do endemoniado de Gadara, o gadareno. E quando nós falamos de Gadara, Gadara era uma das 10 principais cidades daquela região, e Gadara ocupava o lugar número 1, uma cidade rica, opulenta, uma cidade em que os judeus consideravam um local, uma região de imundície, porque ali cultivavam porcos, a suinicultura. Os judeus não entendiam por que Jesus estava indo para aquele local, e mais ainda os seus apóstolos, os seus discípulos. E o escritor Marcos, ele afirma que Jesus, após ter saído do barco, veio ao seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem com espírito maligno. E a palavra homem aqui no grego, neste texto, ela nos retrata a maturidade. Alguém que já estava mais ou menos com 40 anos de idade. E quando nós falamos de 40 anos de idade, falamos da idade da razão, do amadurecimento, a idade em que nós chegamos à conclusão que já estamos na metade da vida, a idade que nos leva a reflexões, a traçarmos projetos, a analisarmos projetos passados. Esta idade, com certeza, era de singular importância para aquele homem que estava vivendo uma vida tão irregular, tão atormentada, tão difícil. Os 40 anos é a idade em que o ser humano percebe que a vida está passando, já chegou na metade, e que ele está chegando também à terceira idade. Mas este homem, ele estava vivendo uma vida difícil. Aos 40 anos de idade, parece que seus projetos, seus sonhos ficaram todos para trás, tinham tudo sido mortos, sepultados. E eu sei que nesta noite aqui temos muitos quarentões e quarentonas que muitas vezes ficam preocupados ou preocupadas com o que está para acontecer. É dito até que há a crise dos 40 anos de idade. Mas tem o seguinte: com Cristo não há crise dos 40, há a vitória dos 40, porque a vida continuará bonita e maravilhosa, na direção certa, no caminho bom, no caminho que nos conduzirá à felicidade, com certeza. Mas vejam só, aonde este homem chegou aos 40 anos? Às prisões, aos sepulcros, às cadeias. Um homem que não tinha mais sonhos, não tinha mais metas. Um homem que vivia clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Um homem que ninguém conseguia amansá-lo. Um homem que fazia as pessoas fugir dele mesmo, e ele mesmo fugia de si. Este homem vivia à margem, vivia longe da sociedade, totalmente fora dos planos de Deus. E espiritualmente, emocionalmente, nós podemos falar aqui com toda a convicção que existem pessoas assim também nos nossos dias. Estamos vivendo dias de guerra, irmãos. Não é guerra somente da violência, da corrupção, não. Uma guerra espiritual contra um projeto de Deus chamado família. Os princípios de Deus estão sendo substituídos, colocados à margem. São tantas coisas que nós estamos vendo. Eu tenho feito um curso aqui na UFRJ de inglês, e eu tenho saído assim, assustado, com os jovens. 2 moças se beijando, 2 rapazes se abraçando, dando beijo na boca. Aí nós vamos ver cenas de novela propagando a questão do homossexualismo, mudando o projeto família, definido por Deus como sendo aquele que é a união de um homem macho com uma mulher fêmea. Há uma guerra para destruir as famílias.
mas a tua família continuará de pé, glorificando a Deus. A tua família está guardada, protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Este homem estava tão longe de Deus. Este homem estava vivendo uma vida que Jesus não queria que ele vivesse. Estava sepultado. Sua família estava sepultada. Estava ferido. Sim, prisioneiro de si mesmo, voltado para si, para o seu mundo. Um homem desgraçado, miserável, nu. E quando nós falamos de miserável, alguém que precisava de compaixão. E quando nós falamos aqui que ele estava assim desgraçado, um homem que não tinha felicidade. Este homem, aos 40 anos de idade, não sabia mais o que fazer com a sua vida. E Lucas nos fala, no capítulo de número 8, que este homem não conseguia morar em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque ele sentia falta da sua casa, do seu lar, do seu aconchego. Digo a você com toda a convicção de Deus, que o lar é um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. Digo que nós precisamos de um lar para nós, laços invisíveis de amor, de respeito, de solidariedade, de carinho. Um lugar onde nós devemos nos sentir protegidos, amparados, guardados. Um lugar onde haja paz, onde haja alegria, onde haja ternura, onde haja Jesus. Este homem, ele estava sem uma referência. Satanás, irmãos, ele vai fazer de tudo para afastar você da sua casa e da sua família. Como fez com este homem. A Bíblia nos fala, nos mostra quais foram as razões do afastar-se dele e da sua casa. Porém, nós sabemos, conforme Jesus disse que o diabo, João 10:10, veio senão para roubar, o ladrão, matar e destruir. Mas Jesus, ele fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz mais que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Por isso toda obra que Satanás está fazendo contra a tua vida, contra a tua família, nós desfazemos nesta noite em nome de Jesus de Nazaré. Tua família não vai cair. E há momentos, irmãos, em que são travadas verdadeiras batalhas espirituais. E por que não dizer no lar? As batalhas muitas vezes aparecem. Não estou dizendo de ordem emocional, espiritual. Não sei se você já teve essa experiência de acordar de madrugada, o Espírito Santo te incomodar para você levantar e guerrear em prol da tua casa. Estou me lembrando de Jó, que levantava pela madrugada para oferecer sacrifício a Deus em prol dos seus filhos, se porventura algum deles tinha um pecado. E nós entendemos sim que a família é uma instituição divina sagrada, em que Deus ama, mas Satanás não quer que nós venhamos ser bem-sucedidos. Ele querendo ou não, nós vamos continuar sendo bem-sucedidos em família. Lá estava este homem. E eu queria que você trouxesse à sua mente que este homem tinha uma família, que este homem estava sofrendo. Mas nesse contexto vai aparecer Jesus. Jesus sai do barco. Oh, que vontade de tirar uma foto de Jesus saindo do barco. Ele sai ali. Recepção de Jesus. Um homem nu, endemoniado. Eu vejo os apóstolos assustados, atemorizados. Talvez eles nunca tivessem visto um homem com quase 6 mil demônios. E Jesus, num lugar considerado imundo, maldito. Só há maldição no lugar onde Jesus ainda não pisou. Tua família não é amaldiçoada, tua família é abençoada, porque está escrito lá no Salmo 127:4: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Por que não dizer a mulher que teme ao Senhor? E por que não dizer a família que teme ao Senhor? Está lá os apóstolos preocupados sim com a religiosidade, a formalidade. Jesus ama as famílias. Jesus quer trazer felicidade para as famílias.
Aparece Jesus, cheio de misericórdia, em uma terra tida como maldita. E ao ser recepcionado por aquele gadareno, simplesmente ele diz, de forma bem mansa: sai dele, sai dele, sai dele. E quando saiu, aquele que era endemoniado pôde ser visto, sentado, vestido e em perfeito juízo, adorando, exaltando. Onde Jesus entra, Jesus traz juízo, saúde, paz. Nudez aqui, símbolo de vergonha, de sentir-se fugitivo. O pecado nos faz sentir assim. Sentado no sentido de ser servido, estar seguro. E finalmente, quando é dito aqui que ele estava em são juízo, o poder do evangelho traz lucidez. Graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Cadê o povo de Deus que tem esse conhecimento? Coisa maravilhosa. O Senhor causou espanto. Jamais tinham pisado naquela terra maldita, e agora estavam vendo Jesus fazendo milagres tremendo. E a gratidão e a paixão daquele homem fizeram rogar. E rogar aqui significa pedir constância. Jesus, deixa eu ir, Jesus. Deixa eu entrar neste barco e ir contigo. Eu acho que eu faria a mesma coisa dele, igualzinho. Já pensou? Está pertinho de Jesus, irmãos. Ainda mais dentro de um barco. Seguia Jesus de Nazaré de pertinho. E não é dito aqui que ele pediu uma vez, não. Ele insistiu. Deixa eu ir, me dá, eu quero entrar. O barco para ele naquele momento era o melhor lugar do mundo. E eu concordo. Lugar da presença de Jesus. Lugar de Jesus fazer milagres. Por sua vez, Jesus estava sendo expulso. Tira esse homem daqui. Olha o que aconteceu. A manada de porcos, e 2.000 porcos, e muito demônio precipitou-se e mar, e sai daqui espantado. Mas ele, o contrário, enquanto os outros dizem, sai Jesus, ele diz, Jesus, vem, deixa eu ir contigo. Você vai embora, mas eu quero ir contigo. Agora vejam lá, todo novo na fé gosta de morar na igreja. Quer morar na igreja. Se pudesse morar, dormir na igreja. Gosta de anunciar, falar de Jesus a outras pessoas. Mas a resposta dada por Jesus foi totalmente diferente. Diz, olha aqui, ó seu gadareno, vai para a tua casa. Em outras palavras, volta, vai-te embora. Eu não sei como ele recebeu bem esta fala de Jesus. Talvez ele tenha saído cabisbaixo. Poxa vida, gostaria de tanto ir para lá, mas eu não vejo ele assim. Eu vejo ele cumprindo a ordem de Jesus. Ordem dada por Jesus é para ser cumprida. Você tem cumprido? Você tem amado a esposa? Você, filho, tem obedecido ao teu pai? Você, pai, tem provocado a ira no teu filho? Ordens são tremendas e são muitas aqui na Bíblia para a família. Mas esse gadareno, ele roga e Jesus diz, não quero mais ver você aqui, vai-te embora. Sabe por quê? Jesus tinha um projeto para ele, naquele momento, maior que o ministério pastoral, missionário e apostólico. Seria muito interessante para Jesus ter aquele homem ao lado. Jesus só ia andar com ele. E foi ele que Jesus libertou. Ou quem sabe Jesus ia comissioná-lo para ir para uma terra bem distante, ou para ser um discípulo. Mas o plano de Jesus não era este. Diga aí, o plano de Jesus sempre é melhor. Vamos lá, 1, 2, 3. O plano de Jesus sempre é melhor. Parece que é pior, mas vai se transformar no melhor. E aqui eu quero começar a explanar e dar algumas respostas tiradas do texto sobre por que este homem voltou para casa, na verdade, e por que Jesus mandou este homem voltar para casa. Para ali um pouquinho. Vai comigo agora lá nas nossas casas. Vamos lá, vamos fazer uma viagem lá na minha casa. É bom chegar em casa? Existe lugar melhor do que a tua casa? Um hotel de 5 estrelas. Um palácio. Quem sabe uma cama daquelas bem confortáveis. Mas o lar, irmão, ele não se resume a questões físicas. O lar, ele pode estar em um casebre, como pode estar num palácio. Melhor lugar do mundo,
não é o templo. Jesus não mandou ele para o templo, não mandou ele ir para a sinagoga. Jesus mandou ele voltar para a sua casa. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu lar? Como é que está a tua vida familiar? Como é que está o ambiente da tua casa? Jesus diz para ele: volta, vai para a tua casa. E aí eu entendi que, em primeiro lugar, Jesus estava mandando-o voltar para priorizar e valorizar a sua família. Você já viu, muitas vezes a nossa tendência é imitar a família do outro, ou desejar a família do outro. E muitas vezes a família do outro vive de uma aparência. Não adianta você querer ir para lá. A tua família é esta aí. É esta família que você tem que valorizar. É esta família que você tem que acreditar. Jesus diz: volta para a tua família, volta para o teu lar. Não quero mais você atrás de mim na minha igreja. Volte para casa. Tão importante quanto era a minha presença na tua vida, é também você na sua casa. Volta para valorizar a família como instituição sagrada, instituição de Deus, para o bem do homem, bem da mulher, bem da humanidade. Instituição feita aí com princípios de respeito, de amor, de obediência, de zelo, de cuidado. Valorizar a família, sim, mas valorizar também o casamento como instituição sagrada. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Nós estamos assustados com o número de divórcios no contexto evangélico. Estamos investindo tanto isso que eu aqui, a Márcia, ministramos até um curso para noivos. Fizemos o seguinte: agora todos os noivos que querem casar conosco, vamos ter um curso abençoado aqui, de 10 aulas do MMI, para ensinar, mostrar. Aí eles se quebrantam, porque é impossível um casal que dizia que estava tão apaixonado, cheio de sonhos, de projetos, casam e 3 meses depois se separam. Parece que está brincando de casar. Aí voltamos lá para os dias de Noé, de Ló. Casavam-se e davam-se em casamento. Este tipo de casamento não é do Senhor, não é de Deus. O casamento do Senhor, ele é monogâmico, indissolúvel, até que a morte os separe. Volta. Pastor, mas eu não sou casado. Mas se você é filho, volta. Filho pródigo tinha tudo de bom e de melhor em casa. Não era só na questão de finanças, de riqueza, não. Ele tinha proteção, amor do pai, carinho. Um pai que não era omisso, que sabia se posicionar, não era passivo, era ativo. Ele pensava que lá fora era melhor do que dentro de casa. Foi conhecer o mundão. E o dinheiro foi-se embora. Dinheiro gasta-se, dinheiro não é tudo. Foi viver uma vida irregular, errada, ilícita. Mas lá pelas tantas, a saudade bateu. Minha casa, meu lar, minha família. Uma família monoparental. Tudo indica que a mulher ali não aparece, porque se aparece, geralmente o Espírito Santo, quando diz que há mulher no contexto, ele cita o nome mulher, coloca a mulher ali. Era uma família que tinha um pai e 2 filhos. Mas o que ele fez? Ele volta. E quando ele volta, é o pai que vai ao encontro dele, para abraçar, para beijar, para festejar. Lá, irmãos, é lugar de festa. Lá é lugar de batalhas. Lá perfeito não existe. Lá perfeito será o celestial com o nosso noivo Jesus. Olha, volta logo para valorizar os teus relacionamentos, os teus filhos. Olha que coisa. Parece que eu estava tão feliz, tão apaixonado por Jesus, que tinha esquecido da família. Que nem sabia da família, nem colocou nos seus projetos a família. É um risco. Muitas vezes a gente faz planos e não incluímos a nossa família. Estou lembrando de Ezequias, rei de Judá. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus deu 15 anos de vida para ele. Ele aprendeu, porque a casa dele estava meio desordenada. Aí a pergunta é: se você fosse Ezequias, Deus te desse 15 anos, vamos dizer, a vida que você tem pela frente, o que você faria com esses 15 anos?
O que você faria aos 40 anos para frente, ou antes, para ter uma família abençoada? Vejam que Jesus valorizou primeiramente a família. Não foi a igreja, não foi o ministério, foi a família daquele homem. E Jesus, como filho, ele soube fazer muito bem isso. Jesus, filho de Maria e de José. Tem todo um contexto, uma história. Os filhos, Tiago, tem aí Simão, tem Judas, tem duas irmãs, tem Maria. Tudo indica que José faleceu antes. E Jesus nunca deixou a sua família desamparada. Era responsável, tinha responsabilidade. Na hora da cruz, o apóstolo amado ali, ele disse aí: mulher, esse aí é o teu filho. E você, olha aí a tua mãe. É como diz, cuida dela, eu não vou estar mais aqui. Pois bem, lembrando a você que a família tem início no matrimônio. Sim. Mas vejam lá, a família aqui como um grupo de pessoas, irmãos. E tem aí a terapia de família, fala muito sobre isso, tipo de família. Tem a família tradicional, nuclear, conservadora. Mas tem aquela monoparental, que é uma mulher, um homem que cuida da sua casa, que zela, que cria com esforço, porque é a família também. Vamos encontrar na Bíblia, família de solteiros, Marta, Maria e Lázaro, 3 solteirões da Silva, tão felizes. Jesus gostava de visitar aquela casa. Família, família, família. Mas o inimigo não quer que nós venhamos a valorizar e honrar a família. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz: digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas parece que Satanás hoje está fazendo com que a família seja desacreditada. Verdade ou mentira? Descartável. E querem ser felizes. Nunca o projeto família e matrimônio do matrimônio foram tão atacados como estão sendo atacados no dia de hoje. A família enfrentando problemas, batalhas. Família, família, família. Mas a família está no coração de Deus. Projeto de Deus. Nosso maior patrimônio. Criada para o nosso bem. Nosso lar, nossa casa tem que ser o nosso melhor lugar do mundo. Era o que Jesus estava falando para ele: volta lá, corre. E eu coloco aqui as prioridades do reino de Deus: Deus, família e depois vem a igreja. Permita-me falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós invertemos as ordens: igreja, Deus, família. Colocamos a família do lado de lá. É igreja. Igreja é bênção, irmãos. Somos família de Deus. Mas quer saber a verdade? A igreja começa na tua casa. E se você chegar aqui brigado, pode cair fogo do alto, você não vai sentir nada. É a igreja começando lá. E nós vamos dar aqui o nosso exemplo, né? Irmãos, nós éramos ativos, sempre fomos ativos, chamada de Deus. E os irmãos brincavam que nossos filhos eram missionários. Nossa sogra já dorme no Senhor. Como ela nos ajudou. E para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E muitas vezes não tínhamos tempo para desfrutar a nossa vida familiar. Nada contra a igreja. Mas chegou um ponto, irmãos, que os filhos começaram a observar isso. E até hoje eles falam. Deus já tratou com eles. Poxa, pai, naquela época você não tinha muito tempo para a gente. E nós acordamos ainda assim, né? Quando eles estavam entrando já na adolescência, acordamos. Diz, não, a gente tem que parar um pouquinho para dar atenção para a família. Que adianta eu ganhar todo mundo para Jesus e perder meus filhos? Espírito Santo, trabalhando lá, Espírito Santo, Estado. Ouvindo um programa de um rádio, dizia lá que um pastor assumiu uma igreja muito dinâmica, muito ativa. Mas o pastor percebia que muitas vezes chegavam ao seu gabinete famílias chorando, sofrendo. E ele entendeu mais ainda que ele tinha que abrir um espaço maior para a família. E ele disse assim: a partir do mês tal, haverá um dia aqui da semana, toda semana, em que as famílias vão dedicar uma noite para aproveitar a sua família. Poderão comer pipocas, ver filme, passear, abraçar. Que pastor é esse?
A obra estava tão boa. E ele orou, buscou a direção de Deus. Irmãos, o tempo passou. Aquela igreja, ao invés de piorar, melhorou. Famílias fortes, igrejas fortes. Tempo, sim, para amar, para abraçar, para aconselhar, para ajudar. Está lá o endemoniado, ex-endemoniado. Volta logo, vai lá, rápido. Não é importante, é importante que você seja, é importante sim. Mais importante do que discípulo de Jesus, ou tão importante é ser discípulo de Jesus com família abençoada e salva. Aleluia! Igreja é importante sim, nós temos que dedicarmos a nossa igreja, mas não podemos colocar de lado a nossa família. Em segundo lugar, está lá o demoniado. Volta para a tua casa. Para quê? Para cuidar da tua família. Tua família está com saudade de tu. Diz que muito tempo ele ficou longe do lar. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Como é que um crente nega a fé? Blasfemando? Não. Ele nega a fé quando ele deixa de cuidar da sua família. E cuidar aqui vem de uma palavra no grego chamada pronel, significa prover para, ter consideração por, suprir. Não é somente suprir nas questões físicas. Aquela velha frase que a gente ouvíamos como filhos, e talvez outros ouvem até hoje. O que é que está faltando para você? Você tem tudo. Tem comida, tem roupa, tem escola particular, tem tudo. Resposta é, está faltando atenção, está faltando tempo, está faltando compreensão, está faltando amor, está faltando respeito. E quando diz dos seus, é a família direta. Pai, mãe, filho, sogro, sogra também entra aqui nesse contexto. E ali nesse período de Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, era um conselho que Paulo estava dando a Timóteo, como um jovem pastor. Tinha até a pólice de seguro, ou de vida, né? De vida ou morte, não sei lá. Para garantir, se alguma coisa difícil acontecesse, talvez tinha provisão, tinha sustento. Mas também é um cuidado espiritual, irmãos. Cuidado emocional. Um trato aí para a esposa, um trato para os filhos, não é? Vamos pegar aqui a esposa. As esposas gostam de salão de beleza? Gostam de um cartão de crédito? De um sapato novão? De uma roupa? De perfume François? Não é o CC Noir, é o François. Família, vamos lá, quem é que trabalha, mesmo que ela trabalhe fora, com toda sinceridade agora, usa o teu servo, né? Com toda sinceridade aí. Quem é que trabalha mais? É o homem ou a mulher? É a mulher. E ela não merece? Será que ela não faz jus para receber uma graninha? Aí você dá para ela 50 para ir para a feira e ainda pede o troco para bichinho? Não é? Ok. Eu estava vendo hoje, que está bombando aí nas redes, né? Um casamento. Está lá os noivos. Na hora que falou lá, você promete isso, aquilo, ela, peraí, celebrante tirou um contrato dizendo o seguinte: você me prometeu que ia lavar a louça, que ia me ajudar na faxina da casa. Ela fez um contrato, irmãos. Leu. E ele não teve outra opção senão o quê? Assinar. Sócio. É sócio mesmo. Então assim, o cuidado com o esposo também. O esposo gosta de ser tratado bem, ser recebido com ternura, com carinho, né? Sendo respeitado aí como protetor, provedor do lar, da casa. Então nós temos que entender sim, que nós como família, nós temos nossas obrigações. Não é só direitos não, nós temos deveres também. De zelar, de cuidar, de prover, de juntar dinheiro. Não adianta, hoje na crise, irmãos, Jesus está conosco na crise. O barco não vai afundar não. Ele é aquele que vai prover as tuas necessidades. Mas você tem que entender, você tem que fazer a sua parte. Agora, aqui nesta igreja não tem nenhuma mulher gastadeira, nem mulher mão de vaca. Aliás, marido mão de vaca, que não solta grana para ninguém.
Muitas vezes o filho quer uma grana. Você gosta de dinheiro? Não vou dar um monte de Silvio Santos aqui, né? Mas vamos lá. Adolescente gosta de dinheiro, não gosta? Cadê? Tem adolescente aqui? Quando a gente dá uma mesada para adolescente de R$10, eles olham assim, só isso? Aí você dá para a criança R$5. Eu estou me lembrando da Rebeca. Minha filha, ela está com 20 anos. Eu me lembro que ela ia para a cantina da igreja. Pai, me dá um dinheiro para comprar bala. Na época era R$1, irmão, R$1. Ela ia lá, comprava 10 balas. E chegava para mim assim, olha só, estou rica. Olha quanta bala, você quer uma? Diz que coisa bonita. É até o meio de nós ensinarmos a elas a gerar, administrar, ter gestão de finanças. Irmão, lá é coisa muito linda. Eu sei que é complexo a questão de relacionamento, mas nós temos que cuidar da nossa casa. Às vezes entregamos o cuidado simplesmente à esposa. Já viu? A esposa, coitada, ela tem que trabalhar fora, ela tem que fazer a comida, tem que cuidar das crianças, fazer dever de casa com elas. Não é assim? Às vezes ia ao banco, pagar a conta. E muitas vezes, como ela não é muito boa, ela ainda tem um Facebook para ficar lá interligada ou estudando. Aí você de noite, que a mulher, toda ela, ô querida. Ela fala, ô querida, hoje não, hoje querida, não. Por quê? Você não fez por onde, você não agradou. Paulo fala sobre isso aos Coríntios. Que o homem tem que agradar a mulher tem que agradar o homem. O marido pagar a devida benevolência a ela e vice-versa. Tem toda aí uma sociedade, um para lá e para cá de felicidade. Mas se você se coloca na posição de eu. O homem tinha saído de casa. Não sabemos qual foi o motivo. Se ele foi culpado, não sei. Mas Jesus diz, volta. E Jesus está falando para nós nesta noite, volte para a tua casa. Volte o teu olhar para o teu relacionamento familiar, para a tua família. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele teria que voltar sim. E nós pais sempre temos nossos filhos como meninos. Estou falando sério aqui. Por mais mamanjão que seja, é menino, é menina. Mas em terceiro lugar, Jesus estava mandando voltar para a sua casa para rever relacionamentos e sentimentos. Uma instituição complexa. Diferenças entre psicologia masculina e feminina. Muitas vezes os filhos com temperamento totalmente diferentes. E o que fazer e como fazer? Vejam que Jesus tratou primeiramente do espírito, para em seguida tratar da alma, das emoções. Jesus mandou, vai lá, é você que vai ter que agir. Jesus trata no espírito. A alma, irmão, essas emoções ele deixa conosco, na visão dele. Vai lá ser misericordioso. Vai lá para amar. O espiritual abala o emocional. Porém, é necessário voltar para corrigir erros e pecados. Alguém aqui é anjo? Alguém aqui nunca errou? O que acontece conosco? Qual é a tendência? Quando nós erramos, nós queremos defender os nossos erros, apontando, me ajude aí, o erro do outro. Foi você. Foi tu. Talvez ele fosse culpado. Jesus estava dizendo, não adianta ser meu discípulo se você tem passado a ser corrigido. Será que você promoveu alguma ferida, abriu alguma ferida no teu familiar? O clima não bom. Jesus está dizendo para você, volta para corrigir, para assumir. Não adianta estar na casa de Deus todo domingo, cantar no coral, tocar instrumento, dar dízimo, fazer corrente de oração, se você causou enfermidade para a tua família. Imagina como devia estar a família do ex-endemoniado. Cadê ele? Onde está ele? O que está acontecendo com ele? A dor maior, meus irmãos, era da família. A minha família não deu certo. Talvez diga alguém, sou miserável, só isso, aquilo. Não. Se não deu certo, nunca é tarde para Jesus operar um milagre. E a maior parte dos divórcios ocorre com os cônjuges se amando. Você sabia disso? É triste. Eu me lembro agora de um casal que ela dizia assim para ele dizia para ela, vai embora. Ela diz, não vou, eu te amo, deixa eu ficar aqui. Vai-te embora. Ela suportou muitos anos isso. De repente, um dia ela foi embora. Aí o amor falou alto.
ela voltou humilhada. Aí ele mandou ela embora de novo. Ela foi e voltou. E assim foram várias vezes. Até que um dia, ela foi de vez. Aí ele veio em lágrimas falar conosco. Mas não, e agora, pastor, foi meu amado? Como é que tu manda tua esposa embora? Tu feriu. Agora dá teu jeito. Só que foi tarde demais. Quando ele reconheceu que estava errado. Divórcio. O caminho triste de um divórcio. Deus ama o divorciado, mas aborrece o divórcio. Jesus estava dizendo para ele: olha, veja os seus relacionamentos, veja os seus sentimentos, volta para casa, corrige os teus erros, volta para pedir perdão. Deixa eu dar um exemplo agora aqui. Dois exemplos. A Márcia me acompanhou de perto, a gente era já namorados. Meu pai cometeu uma falha muito grave, 5 filhos, e eu fiquei mais magoado, mais sentido. Não queria mais falar com ele. Era jovem, na igreja. Tinha toda a razão do mundo. Ele se afastou. E aquilo me doía, me deixava triste, cabisbaixo, voltado, agoniado. Quando nós casamos, o Espírito Santo começou a tratar comigo. Dobrava os joelhos e vinham lágrimas. Como é que eu iria fluir na minha família se eu estava guardando ainda mágoas? O Espírito Santo foi tratando a Márcia, me ajudando, aconselhando, falando. Antes estava disposto a sair até de casa. Mas o Espírito Santo conhece a gente. E eu me perdoa, Deus, por ter entrado neste clima. Um dia eu fui visitá-lo. E tratei com o maior amor, como até hoje. Ele tem 89 anos. Está enfermo, a gente tem cuidado com todo amor, honrando com todo amor. Aí, depois da visita, passou um tempo, minha mãe me chama e perguntando: seu pai está querendo saber o que foi que aconteceu contigo. Você está tão atencioso. Eu disse: foi Jesus que entrou aqui e me ajudou a perdoar. Outra vez, a filha do meio. E quando a gente fala do filho do meio, tem alguns que ficam encabulados com isso. Ela tinha feito uma arte, sempre foi artista da bagunça, das coisas às vezes meia torta. Eu disse: meu Deus, eu preciso ter uma ideia. Com 2 anos de idade, a gente diz lá: não come o lanche, chegou da escola de tarde, 6 horas, não come o lanche não. Você vai jantar daqui a pouquinho. A Márcia estava lá dentro. Eu volto a ela lá, com a boca assim. Eu disse: você está comendo o lanche? Eu não. Eu disse: Jesus, a menina é pecadora já com 2 anos de idade. Agora o que vai acontecer, irmãos? Eu fui duro. Ela estava já com 5, 6 anos. Eu fui duro demais com ela. Pá! Não bati, briguei. Fui trabalhar. O Espírito Santo: tu tá errado. Disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque às vezes a gente fica querendo chegar lá e pedir perdão, né? Passei naquelas lojas antigamente de R$1,99. Vi um coelhinho pequenininho assim, rosa, escrito assim: me perdoa, eu te amo. Disse: é esse coelho que vai comigo hoje. Comprei o coelho. Botei o coelho lá na cômoda, ela muito curiosa. E sentei no sofá. Por volta de 6h30, voltando do trabalho. Sentei lá. Daqui a pouco vem ela: pai, quem é que comprou esse coelhinho aqui? Fui eu. É para mim? É. Aí os olhos cheios de lágrimas: pai, eu te amo. Aí Jesus quebranta, Jesus fala. Isso, irmãos, é família. Hoje ela é casada, tem 2 filhos. A gente lembra isso até hoje. Quer ver só outra coisa? Voltar para abraçar. Voltando a falar do Jonatas, filho mais velho. Pastor, responsável por dirigir o culto de milagres. Vambora, entra no carro, vambora, menino, vambora. Aquela agitação toda, quase que bati. Chego na igreja. Ele me diz até, né? Pai, nós não oramos. E eu brigando com ele. Está me atrasando, não sei o quê, só eu e ele fomos para a igreja. Aí não tinha tempo de reconciliar, não podia subir para o púlpito daquele jeito que eu estava acelerado, agitado. Só dei um abraço assim, e subi para o culto. O culto foi benção, acabou. Aí terminou o culto lá no púlpito, ali embaixo assim. Foi: não, João, eu quero falar com o senhor, pai. Eita, que ele quer falar comigo. Tive que parar, deixar atender todo mundo. Vamos lá, fala aí. Palavras dele: pai, eu gostei tanto daquele abraço. Irmãos, um abraço muda. Um abraço pode ser algo da parte de Deus para resolver esse problema que você chegou aqui com ele. Muda, volta. Só estou terminando esta palavra.
Sim, eu quero dizer para você não desistir. Não saia da tua casa, não. Veja onde você errou e veja onde você acertou. Não adianta você querer ir para um lado, para o outro, senão a conta vai arrebentar. Mas se Deus entrar no caminho, Deus vai juntar assim, ó, e vai colocar no caminho certo. Eu vejo esse homem voltando arrependido de tudo quanto ele tinha feito, preocupações que gerou na sua família. Vejam que o mais valente é aquele que admite sua fraqueza. Fecha as feridas. Esta noite é noite de você fechar feridas da tua casa, feridas dos teus familiares, antes que seja tarde. Jesus já tinha curado a vida espiritual, e agora Jesus estava curando a sua vida emocional. Bem, famílias diversas nós temos aqui, mas por último, penúltimas aliás, Jesus estava mandando voltar para casa, assim, para valorizar, priorizar, para cuidar, para rever relacionamentos, sentimentos, mas também estava falando para ele como se fosse: vai lá, anuncie as boas novas aos seus evangelhos. Pergunto eu aqui, por favor, alguém já foi alvo da bondade e misericórdia de Deus? Diga: eu já. Jesus te salvou? Foi bom demais? Que alegria, né? Jesus chega para ele e diz assim: ó, volta para a tua casa, para os teus, vai anunciar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Irmãos, o lugar da anunciação número 1 é na nossa casa. Sentar e dizer: ó, Jesus me salvou, a misericórdia de Deus me alcançou, Jesus me resolveu essa questão aqui, parecia impossível. Conversar, anunciar, falar de Jesus, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não venha se desviar dele. Você já disse para os teus filhos como Jesus te salvou. Você já contou as grandes coisas que Jesus tem feito por você. Você já compartilhou experiências. Já demonstrou misericórdia, sim, de Jesus sobre você e sobre os seus familiares. E o que é que você gostaria que os seus filhos soubessem sobre Jesus? Amados de Jesus, é no lar que nós temos que demonstrar que somos cristãos ou não. Muitas vezes, sem palavras, nós damos testemunhos. Se eu digo que eu tenho que perdoar e eu não o perdoo, eu não estou pregando as boas novas do Evangelho. Se eu digo que eu amo e não pratico o amor, eu também estou sendo falho. Quando Jesus salva, liberta alguém, seu desejo é que a família seja a primeira a saber disso. Seja um missionário dentro da sua própria casa. Seja um evangelista. Invista neste reino. Bem, falar de Jesus primeiramente familiares. Isso é tão sério. Os irmãos conhecem aqui a cantora Léa Mendonça. Já ouviram ela falar sobre isso? Que ela parou, deu uma freada um pouquinho no seu ministério, para dar atenção maior à sua família, principalmente seus pais. A gente conhece, porque a gente, desde a infância. E ela se dedicou, Jesus fez uma obra na casa dela. Pois bem, nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Agora eu quero pedir ajuda sua. Lembra do carcereiro? Atos capítulo 16. Resposta: que farei para me salvar? Vamos lá? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso para você. Creia, 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 creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Oh, aleluia. Acabando de fato, Jesus então estava dizendo para ele: volta sim, volte para valorizar uma instituição chamada igreja. Eu queria a ajuda de 2 casais, pode ser? 2 casais ligeirinho, vocês não vão fazer vergonha aqui não. 2 casais ligeirinho aqui, vamos lá. Jesus estava dizendo assim: vem cá, eu quero que vocês agora valorizem uma instituição chamada igreja. Pergunto lá, a igreja é boa, irmãos? Não é maravilha? Estavam com os irmãos? Coluna, firmeza da verdade. Mas vamos cá, olha aqui, ó. Por favor, ele vai fazer o papel, já está liberto, né? O ex-endemoniado de Gadara. Aqui está a família. Vamos dizer que a família fosse essa aqui: mãe, pai e filho. Vamos lá. Quando ele chega em casa, teve festa? Será que teve festa? Ô, pai, faz aí, dá um abraço nele. Oh, que maravilha. Daí chegou, né? Aí ele vai anunciar as maravilhas do Senhor. Ok? Por que eu estou fazendo isso aqui? Irmãos, nós fomos participar de um encontro de adolescentes lá em Curitiba uma vez.
E nós pedimos, pastor, para que os adolescentes desenhassem a sua família. Aí nós tivemos assim vários desenhos. Por exemplo, ela é sua esposa. Bota a mão aqui para ela. Estava lá, esses são irmãos. Estavam assim, ó. Os pais para cá, os filhos para cá. Tá bom esse retrato aqui, irmãos? Não. Teve outro caso que era assim, ó. Filha com mãe e pai com filho. Como é que está esse relacionamento aqui, tá bom? Não. Teve outros que mostrava assim, ó. Desenhava ele na família, no papel, e riscava ele todinho. Como se ele não fizesse parte daquela família. Mas algumas desenhavam assim, ó. Dá a mão ali. Dá a mão aqui. Dá a mão lá. Melhorou o retrato? Ok? Glória a Deus. Pode melhorar isso aqui, irmãos? Pode. Tem uns que desenharam assim, ó. Não está melhor? Um olhando para o outro, um cuidando do outro, um ajudando o outro. Não está bom assim? Agora vamos lá. Teve esse chamou atenção. Ele desenhou uma porta semi-aberta e botou assim, um desenho como fosse no fundo da porta. Ele é como se ele tivesse assim: socorro, alguém ajude a minha família. Mas quando a gente fala que ele voltou para lá, ele voltou crente, ele voltou cheio de Deus, boas novas, dizendo: encontrei um homem chamado Jesus que me libertou. Olha como é que eu estou, eu queria segui-lo, mas ele mandou vir para cá. Mas tem uma coisa, eu não pude segui-lo lá, mas ele está na minha vida. E agora eu quero dizer para vocês que não existe mais o importante aqui. O importante maior, o maior da minha família é Jesus, que vai ser adorado, glorificado e exaltado para todos sempre. É isso que Jesus quer fazer na tua casa.